Seja bem-vindo, amigo do Projeto Praia Vermelha. Hoje nós vamos dar uma olhadinha na história da China. Talvez a China seja o assunto mais inquietante e mais quente nesse ano. Tá? Então a gente vai fazer uma série de vídeos sobre a China, pelo menos dois, talvez três, iniciando pela história da China, que ela é extremamente interessante e importante para os nossos objetivos. Começando com uma história remota, né, a civilização chinesa surgiu há mais de 5 mil anos, no Vale do Rio Amarelo, os vales muito fértil, né, onde houve um grande desenvolvimento, uma civilização, né, muita gente se organizando e construindo cidades. Né. E no século II a.C., essa civilização encontrou um suporte ideológico bastante consistente, que é o confucionismo. Né? O confucionismo, questão de autoaperfeiçoamento, questão de paciência. Tá? Foi uma base ideológica que permeou toda a história da China até o período republicano. Tá? Então, é realmente uma base ideológica que durou milênios e está presente na cultura chinesa até hoje. Ao longo da história, várias dinastias alternaram com períodos de fragmentação política. Né? Essas dinastias, por vezes, tiveram a capacidade, inclusive, de construir obras faraônicas, como a Muralha da China, que protegia os agricultores sedentários chineses dos nômades do norte. Né? Alternou esses períodos com períodos de alta fragmentação e depois novamente união, então fica difícil a gente, não é o caso de entrar nesses pormenores agora. Evidentemente, muitas guerras, tá? Então a história da China é uma história de guerras, muitas mortes, muita violência. É um povo, sem dúvida, muito sofrido. Tá? As guerras começaram a diminuir por um tempo com uma grande coesão política conseguida por Gengis Khan. Gengis Khan e seus descendentes, com destaque para Kublai Khan, que não nos interessa agora, ele protagonizou uma grande reforma, uma grande dinastia que, a partir daí, decididamente deu uma maior coesão às fronteiras mais ou menos uniformes da China, claro que com algumas variações ao longo do tempo, mas a forma contemporânea chinesa foi obtida com as dinastias de Gengis Khan. Tá? Ali, na China, foi inventada a pólvora, trazida por Marco Polo para a Europa, né? Pela antiga Rota da Seda, que é um negócio muito importante que nós vamos ver posteriormente, né? E detalhe interessante é o seguinte, a China era tão relevante que a ideia de comerciar era dos europeus, que são a nossa civilização, que construíram a nossa civilização, eles queriam realmente era ir comerciar com a China. Caminho para as Índias era um nome até impróprio, se for considerar os termos atuais. Tá? Então, realmente, os portugueses e os ingleses e os europeus, de uma maneira geral, eles queriam realmente era comerciar com a China. E conseguiram, demorou, mas conseguiram. Partindo agora para uma história mais recente, no século XVIII a China começou a se abrir um pouco, tem uma ampliação de mercados, com a venda de seus produtos para a Europa, em particular o chá e a seda, e com a aquisição de manufaturas, um evidente desequilíbrio na balança comercial, tá? As manufaturas com valor agregado muito maior, e essa é a história da China ao longo desses 2 séculos aí, do 18 ao 20. A partir do século XIX, houve um grande enfraquecimento, muitos conflitos sociais, muitas interferências do Ocidente, né? se ampliou a exploração pelos países europeus, que enxergaram ali uma fonte de recursos, diria até inesgotável, e foi uma fonte de recursos para a Europa gigantesca durante um bom tempo, já que nessa época a fonte de recursos da América estava se esgotando e se precisava explorar novos horizontes para preservar o padrão econômico e social atingido pelos europeus. O principal marco dessa exploração europeia sobre a China foi a Guerra do Ópio. Simplesmente os ingleses obrigaram a China a vender o ópio para o seu povo, os chineses queriam evitar isso porque estava causando mal, e os ingleses ganhavam dinheiro com isso, com esse tráfico, né? E tem que vender, e na marra, houve a guerra, a China perdeu, a Inglaterra ainda cobrou um monte
de indenização a título de perdas na guerra, e foi muito triste, muito ruim para a China. A China também perdeu uma guerra para a França, para o domínio do sul da Ásia. O Vietnã e as adjacências ficaram sob domínio francês durante várias décadas. Houve também, a China também controlava a Coreia, o Japão invadiu a Coreia e tomou a Coreia efetivamente do domínio chinês. Houve um grande enfraquecimento, portanto, das dinastias e da monarquia, com muitas revoltas internas. A maior revolta delas foi a chamada Guerra dos Boxers. Então, boxers eram a população chinesa que se organizava e foi batizado por boxers pelos ingleses e começava a se revoltar. O governo chinês, talvez por um pouco de não querer, mas não teve a capacidade de enfrentar essas revoltas internas. E no fim, uma junta de vários países ocidentais foi lá e eliminou e matou muitos boxers, tá? Também impondo a sua força sobre a população chinesa. De maneira que no início do século XX a China estava decididamente arrasada, a monarquia caiu e iniciou-se então um período da República Chinesa. Tá? Então, mais especificamente em 1912. Tá? Um primeiro grande líder, Sun Yat-sen, e depois surgiu Chiang Kai-shek. Esse sim dominou a China durante vários anos, até a Segunda Guerra Mundial, onde novamente entrou em uma crise bastante forte. Houve já um período de relativo progresso na década de 30, mas realmente o Japão invadiu ainda na década de 30 e novamente abalou esse governo e ficou novamente assim, um caos social e econômico. Nesse período surgiu a figura de Mao Tse-tung, né, que nós vamos ver daqui a pouco. Né? Então, a China, ao longo do século XX já e antes também, sempre foi um país muito atrasado. Muito diferente, por exemplo, do seu vizinho japonês. A China não se modernizou, não se industrializou, não conseguiu superar seus óbices, e quando iniciou o século XX já era um país muito populoso, mas vivendo em condições extremamente precárias e em extremo atraso. Com a crise dos anos 30, a invasão japonesa, surgiu a figura do Mao Tse-tung, um grande líder, incontestavelmente um grande líder comunista, né, que enfrentou o regime do Kuomintang, que era o Partido Nacionalista do Chiang Kai-shek. Essa forte oposição, liderada por Mao Tse-tung, foi combatida e combateu o governo em forma de guerrilhas, fez um grande episódio magnífico, vamos dizer assim, célebre, que foi uma grande marcha de 10 mil quilômetros, saindo lá das regiões mais pobres do sul da China e chegando ao norte da China, onde ele teria uma estrutura melhor, e ao longo desse caminho angariando simpatizantes contra o governo em prol da causa comunista. No norte ele pôde receber um apoio mais efetivo da Rússia e com forte apoio já de várias correntes no meio dentro da própria China. O governo chinês enfraquecido, né, não conseguiu combater essa guerrilha e acabou correndo uma guerra civil que foi vencida por Mao Tse-tung. Tá? O governo de Chiang Kai-shek se exilou na ilha de Taiwan, e a ilha de Taiwan até hoje é um país, né, chamado Taiwan ou Formosa, onde existe uma China capitalista. Então, na verdade, nós temos até hoje duas Chinas, uma separação em razão desses conflitos de caráter ideológico. Né? A China de Mao Tse-tung tornou-se chinesa, a China no continente, e Taiwan virou uma China capitalista. O reconhecimento internacional da China comunista ocorreu paulatinamente, inicialmente foi a Suécia, depois vários países, até que na década de 70 a China continental substituiu o Taiwan na ONU como membro do Conselho de Segurança, e o reconhecimento na década de 70 foi generalizado e até hoje é incontestável a existência de uma China comunista. Então, com o governo do Mao Tse-tung, inicialmente ele trabalhou junto com a Rússia lhe deu um suporte, ambos comunistas, mas não durou muito tempo, logo depois ele se separou, formando um bloco comunista à parte, um comunismo chinês diferente do comunismo russo, né? Um comunismo chinês mais raiz, mais radical. Mao Tse-tung queria efetivamente
aderir à doutrina de Marx sem aquela ideia do leninismo. Então, não é o caso da gente estudar isso agora. Mas ele, dentro da China, combateu sistematicamente qualquer forma de oposição, radicalmente e cruelmente. Tá? Ele criou um projeto chamado Grande Salto Adiante, que foi uma tentativa de coletivização da agricultura, então ninguém mais era proprietário de nada, as propriedades eram divididas em comunas, aí uma tentativa de industrialização, transferindo pessoas do campo para a cidade, da cidade para o campo, uma coisa que decididamente não deu certo, tá? Com ações que assim beiravam insanidade, né? Uma das ações, por exemplo, foi o combate aos pardais, quando se percebeu que a agricultura chinesa não estava entrando num vigor adequado no final da década de 50, Mao Tse-tung mandou matar todos os pardais, porque os pardais comiam os alimentos. Né? E aí, o resultado disso, surgiram várias pragas, porque não se deu conta que o pardal também comia os insetos. Eliminaram-se os pardais e eliminaram-se a produção toda com os insetos que invadiram a produção e deu uma fome gigantesca. Estimativas variam de 30, 20, 40, 50. Né? Eu coloquei uma das estimativas que 45 milhões de chineses morreram de fome, cruelmente de fome. E foi assim que se conseguiu o hábito de comer insetos. Né? Foi nesse período que surgiu. Hoje os chineses comem insetos mais por tradição, tal, não por necessidade, mas na época efetivamente foi por necessidade. Um outro grande projeto comunista, capitaneado por Mao, foi chamado de Revolução Cultural. O maior símbolo era um livro vermelho que quase que endeusava, dá para se chamar de endeusar, a personalidade do grande líder, do grande timoneiro Mao Tse-tung. Universidades foram fechadas, professores perseguidos, famílias desfeitas, tá? Ocidentais e russos eram considerados inimigos, tá? E o projeto de Mao Tse-tung era realmente culto à sua personalidade e a instituição de comunas tentar obter uma opinião favorável na sociedade às suas comunas. Tá? Isso também foi bastante prejudicial, principalmente para as culturas, mais ainda para as minorias, tá? Mas a cultura chinesa, que era fundamentada no confucionismo, que tinha uma raiz muito forte, histórica, consolidada, ela basicamente ela se perdeu em curtíssimo espaço de tempo, uma catástrofe cultural que de dimensões assim não mensuráveis, né? Então, após a morte de Mao Tse-tung e somente após a morte do grande líder ou do grande ditador é que novas mudanças tentando angariar realmente progresso foram implementadas. Surgiu então a figura de Deng Xiaoping, tá, que decididamente transformou o panorama econômico da China. Ele criou zonas econômicas especiais, onde empresas puderam ser criadas e o livre mercado passou a funcionar. Ou seja, aquela ideologia extremamente marxista radical ela foi completamente abandonada. Tá? Graças a uma visão que estava evidente, não tinha mais como esconder que não estava dando certo. Né? As empresas ocidentais perceberam esse movimento chinês e foram para lá em busca de ganhar dinheiro. Tá? Um grande potencial de consumidores na China, mas não era essa a via principal. Era um grande potencial, sim, de mão de obra, de baixo custo, tá? Com grandes incentivos fiscais, com facilidades logísticas, com apoio de uma infraestrutura por parte do governo. Essas zonas foram crescendo e foram angariando várias empresas. Os chineses aprenderam a lidar com esse processo com novas tecnologias, né? Foi estimulado também pelo governo a utilizar a engenharia reversa. Engenharia reversa nada mais é do que estudar aquilo que está ali e tentar fazer igual, copiar. Tá? Ver todos os passos com que aquilo foi construído e começar de trás para frente até você chegar no início e começar a construir tudo do começo para trás, por isso que é chamado de engenharia reversa. Surgiu já uma classe média, surgiram engenheiros, surgiram advogados, surgiu já uma classe privilegiada. Hoje nós temos mais de 300 milhões de chineses que podem ser considerados classe média. A doutrina comunista ideal caiu por terra e surgiu o que foi chamado de
comunismo chinês ou socialismo de mercado, qualquer que seja o termo, é uma coisa que mistura uma política comunista com um capitalismo forte, pujante, sob controle político e ideológico do governo. Diante desse breve relato histórico, né, uma história bem resumida da China, mas eu procuro ser bastante objetivo sempre, temos algumas conclusões que a gente pode extrair desde já. Primeiro, evidentemente a China possui inúmeras razões para ter ressentimentos com o Ocidente, não dá para tirar essas razões. O Ocidente realmente prejudicou muito a China durante muito tempo, tá? E esses ressentimentos ainda estão presentes na sociedade chinesa, em particular em seus líderes políticos. Com o crescimento econômico, é a primeira vez nos últimos séculos que o país possui uma capacidade política e econômica para atingir seus objetivos. Os objetivos chineses, que às vezes a gente nem sabe exatamente quais são, eles nunca puderam ser atingidos. Agora sim, a China possui um potencial para isso. O resultado dessa revolução cultural ainda pode influenciar um povo que muito claramente continua submisso aos ditames ditatoriais do Partido Comunista, que ainda é um partido único e que dá as cartas e que impede o surgimento de oposições, né, seja elas quais forem. Então, essa herança cultural e política cria um cenário muito impróprio para minorias, tá, que são valorizadas na sociedade ocidental e são desvalorizadas na China. Tá? Nós falamos aí de feminismo, nós falamos de movimento LGBT, nós falamos de movimento indígena. No caso lá eles não chamam de indígenas, mas são povos de cultura diferente que ainda existem na China e que são tratados de uma maneira muito diferente, nós vamos falar em breve. Tá? Então é uma coisa muito incoerente, às vezes, você apoiar um regime e tratar de bons olhos com um regime que decididamente pensa muito diferente de nós e pensa muito diferente do que a esquerda do outro lado do mundo pensa. Mas vamos abordar isso em outro vídeo. E não há nenhuma compatibilidade histórica que aproxime Brasil de China. A única compatibilidade que existe são considerações ideológicas e interesses econômicos. Então não vamos nos iludir achando que nós podemos ser amiguinhos da China. Não há compatibilidade ideológica entre Brasil e China. Nunca houve. O que há são interesses econômicos e questões ideológicas que permeiam o nosso extrato social e político daqui. Tá? Então o resto é bobagem. Tá? É bobagem. Tá? Então é isso aí, gente. Nós vamos em breve ter mais 1 ou 2 vídeos sobre a China. Aguardem. Até a próxima e um forte abraço.